Olá, fiel, seja bem-vindo ao nosso canal de Primeira Timão. Notícias do Corinthians diárias, curiosidades também a respeito do time corintiano. No vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre esse empate melancólico do Corinthians contra o Fortaleza. Faltou aquele momento do gol, né, de a gente gritar. Várias chances e oportunidades do Corinthians, mas infelizmente o Timão acabou empatando em 0-0 contra a Fortaleza, o bom time do Fortaleza. Fique até o final do vídeo então para você saber detalhes sobre esse jogo. A gente vai falar algumas coisas aqui sobre alguns jogadores e você vai estar por dentro de como foi os bastidores desse jogo aí entre Corinthians 0 Fortaleza 0. Bora pro vídeo. Então, fiel, o Corinthians aí, como a gente falou no início do vídeo, acabou empatando aí com o Fortaleza em 0-0 num jogo aí onde no primeiro tempo o Corinthians foi superior, dominou o jogo completamente, né? Perdeu grandes oportunidades ali. Rodrigo Garro jogou muito bem esse jogo. Acho eu, na minha opinião, que o Rodrigo Garro foi o melhor jogador do Corinthians hoje. Tem o Carlos Miguel também, que salvou o Corinthians tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Tem a boa atuação da joia corintiana. Breno Bidon jogou muito também. Não foi o melhor jogo dele, dos jogos que ele jogou, porém o garoto ali está se destacando, está fazendo grandes jogos aí, tem futuro, né, o Breno Bidon. É um jogador a ficar sempre de olho. Tem o Hugo que jogou bem, na minha opinião o Hugo jogou seguro, fez uma partida segura, o lateral esquerdo Hugo. Fagner melhorou também bastante, né? Não é mais aquele jogador agressivo, aquele jogador de ficar batendo no adversário, fez um jogo mais mental, com a cabeça, né, fiel? Jogou ali com mais postura de Fagner, o antigo Fagner que a gente gostava, parece que está voltando a jogar futebol, né? E tem também o nosso querido ali, outro jogador que também, para mim, jogou mais ou menos assim, foi o Wesley, né? Jogou bem, mas em alguns momentos se precipitou ali, mas é um jogador sim que o Corinthians aí tem depositado confiança. Tem o Ranieri, que jogou bem também, mais uma boa partida do Ranieri, porém o Ranieri levou um cartão amarelo ali que prejudicou, né, o time corintiano para o próximo jogo do Brasileiro, onde tem o clássico contra o Flamengo. Quer dizer, a gente vai perder aí um jogador importante, né, para o próximo jogo, para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que é o Ranieri. Tomou o terceiro cartão amarelo e acabou prejudicando a equipe corintiana, que na minha opinião o Antônio Oliveira vai bater a cabeça aí para colocar o substituto do Ranieri. E claro que a gente mais ou menos já desconfia que o Fausto Vera volta ao time titular do Corinthians na próxima rodada, na qual não me agrada nem um pouco, porque Fausto Vera até agora não apresentou um futebol à altura do Corinthians, né? Porque é um jogador que alguns jogos até que entrou bem ali, jogou pouco futebol ainda. Então, assim, pontos negativos aí para o Fausto Vera, né? Que com certeza acho eu que o técnico vai colocar ele no próximo jogo contra o Flamengo, né? E é um perigo, né? Porque Fausto Vera ele atrás ali quando o ataque vem do adversário, vem atacando. O Fausto Vera ultimamente não tem sido um ladrão de bola, não tem trazido confiança ali para a zaga corintiana. O Kaká jogou mais ou menos também, quase entregou o ouro, né, no jogo. Não foi um jogo à altura do Kaká nos dois últimos jogos. Achei o Kaká fraco nessa partida. Félix Torres jogou bem, na minha opinião, né? Poderia ter até feito um gol ali de cabeça, ele cabeceou para baixo ali no primeiro tempo, quase fez o gol. O Mateuzinho entrou no segundo tempo, né? E perdeu um gol feito, na minha opinião, né? Não sei se você concorda comigo, mas o gol que o Mateuzinho perdeu foi impressionante, né? Ali na hora do jogo nossa, eu fiquei assim indignado ali, porque o gol que o cara perdeu, né? Poderia ter feito, enchido o pé ali e feito o gol. Ele quis chutar meio que por cima. Não gostei da atuação do Mateuzinho, né?
não jogou horrivelmente assim a ponto de dizer não joga, não jogou nada, mas não tem também agradado a fiel torcida do Corinthians. O Romero o Romero também não jogou bem, né? Fez a sua função ali meia boca, né? Não atacou, não agrediu o adversário, perdeu algumas oportunidades ali também de fazer o gol, naquela que ele chutou para cima ali. Então o Romero é aquele jogador assim, que um jogo ele joga, o outro já não joga, é meio instável o Romero ali, né? Mas a gente gosta do Romero, né? Eu gosto do Romero, eu acho o Romero um jogador esforçado, não é um craque de bola, mas já tem o seu nome escrito aí na Arena Corinthians, então isso aí é uma marca importante. E então o Romero não jogou bem, na minha opinião, nesse jogo contra o Fortaleza, né? E aí nós tivemos ali o Wesley, né? Como eu acabei de falar do Wesley também. O Wesley também não foi o futebol que ele jogou nos 2 últimos jogos, né? Rabiscou muito, enrolou em alguns momentos ali. Foi assim, não foi um jogo muito bom ali do nosso camisa 36, o Mbappé de Itaquera, né? Todo mundo está chamando, e até o jornal inglês anda comparando aí o Wesley com o Mbappé, né? Tanto é que o time inglês lá está fazendo de tudo para contratar aí o Wesley, né? E falando também aí, fiel, do Rodrigo Garro, que para mim foi o melhor jogador em campo do Corinthians hoje. Por quê? O Rodrigo Garro, ele é muita raça, né? E é um jogador que tem muita técnica e é um jogador que bate bem na bola. Então o Rodrigo Garro, na minha opinião, hoje jogou bem. Claro que faltou um gol dele, faltou algumas oportunidades ali, mas o Rodrigo Garro, na minha opinião, é o melhor jogador do Corinthians em atividade hoje, né? Temos ausências aí, né? Ausências do Yuri Alberto, que sentiu aí a tal da tenedite, né? Que fala, né? Tenedite, que o Craque Neto até tem um vídeo nosso aqui no nosso canal que a gente colocou da reação do Craque Neto sobre esse problema que o Yuri Alberto tá tendo aí. O Craque Neto detonou, né? O Yuri Alberto ali falando como que pode um jogador não jogar por causa desse problema, né? Sendo que na nossa época a gente jogava ali sempre os jogos, ali, tomava uma injeção e estava em campo ali, né? O Gustavo Mosquito, acabei esquecendo do Gustavo Mosquito. Você vê que até esqueci do Gustavo Mosquito. Também não jogou bem. Também estava com problema de virose, foi substituído no segundo tempo, que entrou o Mateuzinho. Mas o Gustavo Silva, né, o Mosquito, não jogou bem esse jogo também, né? Foi um jogo fraco do Gustavo Silva, né? Também no jogo de ontem contra o Fortaleza, no empate em 0-0. Também esqueci de comentar aqui, o Romero bateu uma falta que quase marcou o gol ali, eu até achei que era gol, também gritei gol, e acabou indo para fora pela rede do lado de fora ali, e toda a torcida levantou achando que era gol também, e o Romero bateu aquela falta. Eu, na hora que o Romero bateu aquela falta, eu falei assim, não, tem que ser o Rodrigo Garro, né? Ele que é o batedor do Corinthians, né? Mas ele deixou o Romero bater ali, e infelizmente a bola foi para fora. E agora tem essa situação aí do Cássio, né? Eu fico assim, até constrangido de ver o Cássio no banco, porque o Cássio tem uma história no Corinthians muito grande, muito especial, né, fiel? O Cássio é o maior ídolo, um dos maiores ídolos do Corinthians, ganhou quase tudo com o Corinthians aí, e vê-lo no banco de reserva é um pouco difícil, né, para nós corintianos, mas a fase não é boa e o Carlos Miguel aí está assim aproveitando a sua a substituição. Eu acho que vai ser difícil aí de tirar o Carlos Miguel, né? Hoje mesmo o Carlos Miguel salvou o Corinthians, né? Naquele lance que quase saiu o gol do Fortaleza no segundo tempo ali. E o Carlos Miguel realmente está jogando muita bola, né? Tem o jogo passado contra o América de Natal também jogou super bem, né? Super seguro ali no gol, o Carlos Miguel. Então vai ser difícil de colocar o Carlos Miguel no banco de novo, hein? O rapaz aí tá mostrando serviço e é complicado de ver o Cássio no banco, né? Não sei se você concorda comigo, né? Claro que o Cássio não tá numa fase boa, mas é o Cássio, né? A gente sabe que ele é um dos maiores ídolos do Corinthians, né? E na minha opinião, humilde opinião, né? O Antônio Oliveira deu uma mexida errada no time. Não sei se você concorda, deixa aqui no comentário, depois você vai deixar no comentário aí o que você acha sobre isso. Deixa o like aí também para nos apoiar. O Antônio Oliveira mexeu errado, né?
tirou um dos melhores jogadores em campo, que é o Breno Bidon, né? Como eu disse, o Rodrigo Garro foi o melhor, na minha opinião. Mas o Breno Bidon jogou bem também. Se movimentou, foi para cima, criou junto com o Garro ali, tá melhorando a criação do Corinthians. Lembra que a gente reclamou muito que o Corinthians não tinha criação, o time do Corinthians ele não tinha criação, era um time que ficava ali tocando, não tinha saída, não tinha criação. Com o Carlos Miguel melhorou um pouco a saída, porque o Carlos Miguel é melhor nos pés ali do que o próprio Cássio. E o Breno Bidon estava jogando bem. Não sei por que o Antônio Oliveira me tirou o Breno Bidon, né? Eu acho que o Fausto Vera, né? Não sei por que tanta... E não é só o Antônio Oliveira, né? Outros técnicos também. Tanta confiança nesse cara, que até agora não mostrou muita coisa no Corinthians, na minha opinião. Então, muitas críticas aí para as mexidas aí do Antônio Oliveira. Ele viu a cagada que fez de tirar o Fagner, né? Aí depois tentou corrigir, colocando o Mateuzinho, recuando o Mateuzinho, colocando o Giovani, que não entrou bem também, não jogou nada no jogo, não entrou bem. E tem também uma pergunta que eu gostaria de fazer, né? Você, corintiano, também com certeza tem essa vontade de fazer essa pergunta para o técnico do Corinthians. Por que vocês não dão oportunidade para o Arthur Souza? O rapaz entrou bem no jogo contra o São Paulo, marcou gol contra o São Paulo, um gol importantíssimo lá no jogo contra o São Paulo no Campeonato Paulista desse ano. Arrebentou na Copinha, né? Foi destaque na Copinha. E simplesmente o cara não está tendo oportunidade. É uma coisa assim que se eu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para o Antônio Oliveira, como vários repórteres têm a oportunidade de perguntar a ele na zona mista, lá na coletiva, eu ia perguntar justamente sobre isso. Qual é o problema do Arthur Souza? Por que não está se dando mais oportunidade para esse jovem? É um jovem garoto que pode se destacar, pode marcar gols e pode, de repente, até ser negociado por um preço lá em cima. E os caras não colocam o Arthur Souza. E botou o Pedro Raul, que para mim não joga nada. Não sei se você concorda, mas o Pedro Raul não joga nada. Ele não tem mobilidade, ele parece um jogador, parece um robô dentro de campo, né? Só tem altura, né? E fez a limpeza de pele, né? Como muitos aí estão criticando aí, pô, o cara fazendo limpeza de pele. Vive com os jogadores e tudo mais, sabe realmente quem colocar no lugar de quem. E como disse aí alguns comentaristas que eu estava assistindo aí, rapaz, o Fortaleza começou quase com o time em reserva. E o Corinthians sofreu com o time, quase time B do Fortaleza. Claro que o goleiro do Fortaleza salvou o gol ali, né? Fechou o gol ali contra o Corinthians. Mas e você? O que você achou aí do Antônio Oliveira? Será que ele mexeu bem? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu achei que mexeu pessimamente. Eu acho que tem que dar mais uma chance para o Arthur Souza. Por que o Arthur Souza não está tendo chance no Corinthians? Ah, mas foi contratado o Pedro Raul, foi dado uma bala para o Pedro Raul, mas o cara não está desembocando a missão. O cara não está honrando o manto do Corinthians. E quando ele saiu do Vasco, a galera deu graças a Deus que ele saiu do Vasco. Né? Se você voltar no tempo aí, tu vai ver que a torcida do Vasco agradeceu aí pela saída do Pedro Raul. Ah, ele tem 3 gols, tudo bem, tem 3 gols, beleza. Mas, pô, o Arthur Souza, um jovem joia do Corinthians, tem que dar uma chance pro jovem Arthur Souza. Né? Eu acho, na minha opinião, tá sendo muito estranho isso, sabe? O cara não entra, o cara não joga. Aí agora, no jogo contra o Flamengo, bem provavelmente que ele vai, pela suspensão aí do Ranieri, vai colocar o Fausto Vera, né? E aí nós temos o Rian, que é um jogador bom também, que com certeza não vai ser chamado para substituir o Ranieri. E o Paulinho é muito difícil de entrar no lugar do Ranieri. Então, assim, algumas coisas que não dá para entender. O Fausto Vera, para que o Fausto Vera continua ainda sempre sendo colocado? É um jogador que para mim é fraco, tanto na marcação, na saída, não tem saída de bola. Até o Cantilho, quando era do Corinthians, tinha saída de bola. Não quero também dizer que o Cantilho era um craque, né? Meu Deus do livro, ainda bem que foi embora. Mas era um jogador que tinha saída de bola, tinha um toque de bola. O Fausto Vera não tem saída e não marca muito bem às vezes, né? Então tá difícil de entender certas coisas no Corinthians, filho. Não sei se você concorda ou discorda, também pode discordar que tá tudo certo.
porque o Fausto Vera sempre entra, né? E não... Você viu contra o Argentino Júnior mesmo, né? Lá na Argentina, meu Deus do céu, que partida ridícula do Fausto Vera. Eu não sei se ele estava com medo de jogar porque era um time que ele foi revelado, que ele jogou anos. Então é difícil entender algumas coisas que acontecem no Corinthians nesse sentido. Eu acho que toda a torcida do Corinthians tem que cobrar sim o Antônio Oliveira, porque ser Corinthians é cobrança, ser Corinthians é pressão, entendeu? Ser Corinthians não é ficar toda hora sorrindo, paz e amor, a torcida é maravilhosa, e não sei o que. Ser Corinthians é pressão, meu amigo, é pauleira. E o time do Corinthians aí não tem banco de reserva, né? Também tem mais essa, não tem jogadores ali para compor no jogo. Então, críticas a Antônio Oliveira no segundo tempo. Ele até colocou o que tinha no primeiro tempo ali, tudo bem, mas as mexidas foram péssimas. E não é a primeira vez que o Antônio Oliveira mexe mal, né? Alguns jogos aí que tá mexendo mal no time do Corinthians. Sempre quando mexe, quando muda para pior. O Corinthians cai de produção, cai totalmente de produção, né? E aí tem o Igor Conorado, que ninguém sabe se o que acontece com o cara, 2 milhões por mês, e o cara simplesmente sumiu do Corinthians, né? Tá com problema aqui, vive com problema, né, cara? Aí tem também o Diego Palacios. Porra, o Diego Palacios, meu amigo, inacreditável também, ninguém fala mais nada do Diego Palacios. O cara também simplesmente aí não dá para entender o que acontece com o Diego Palacios aí e pouca informação sobre isso. Então tem que mudar muito, tem que melhorar muito. E dá medo, às vezes, de ver o Corinthians tá melhor, o Corinthians, nesses últimos jogos. Lógico que melhorou bastante, né? Não vamos aqui crucificar também o técnico e o time. Melhorou bastante. Mesmo com essas polêmicas na diretoria aí, o exemplo lá de cima, que está sendo um mau exemplo, né? Na diretoria do Corinthians, mesmo com isso, com esses problemas que está tendo aí, o Corinthians melhorou em campo, né? Os 3 últimos jogos melhorou bastante em vista dos outros anteriores que perdeu, que fez fiasco aí, né? Mas assim, algumas coisas aí, algumas questões aí, não dá para entender. Arthur Souza, não dá para entender porque o rapaz não entra no jogo. Não dá para entender porque ele não entra. Um jogador que tem talento, que é um camisa 9. Ou contra o São Paulo, lembra contra o São Paulo? Ele entrou, fez o gol, rapaz. Brincadeira, não dá para entender o que acontece. Pedro Raul não dá. Infelizmente, assim, eu como corintiano, quando vejo que o Pedro Raul vai entrar, eu falo, cara, já era. Pode até fazer os gols, tudo, mas, cara, tem o Arthur Souza ali, dá mais oportunidade para ele, né? Então, fiel, deixe nos comentários o que você achou do jogo do Corinthians de hoje, nesse empate, com um gostinho amargo, foram 2 pontos a menos aí no Corinthians, né? Fica com 5 pontinhos apenas ali, fica na parte de baixo ainda da tabela. Amanhã tem outros jogos aí que vão mostrar em que posição o Corinthians vai terminar nessa 5ª rodada aí, mas tem que melhorar, tem que mudar, e nós como corintianos temos que cobrar porque jogar no Corinthians não é para qualquer um, é pressão todo dia sim, é pressão porque o Corinthians é um dos maiores clubes do mundo e tem que pressionar mesmo. Nós temos que ter a voz aí para criticar sim, elogiar quando tem que elogiar e criticar quando tem que criticar, tá bom? Deixe nos comentários suas opiniões aí sobre esse jogo contra o Fortaleza em 0-0, que o Corinthians acabou empatando aí, não fazendo o seu gol da vitória. Obrigado por você que nos assistiu até aqui, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para toda notícia, curiosidade que nós falamos do Corinthians aí, você possa ser notificado. Dá um joinha também, porque toda vez que você dá um joinha, o YouTube vê que está sendo relevante e vai estar espalhando mais o nosso conteúdo aí para que a gente possa aí estar falando sobre o Corinthians, estar cobrando o Corinthians. E tem que cobrar, tem que falar e tem que dizer o que pensa, porque é Corinthians, né? Aqui é Corinthians. Então, obrigado por nos assistir e vai Corinthians! Até o próximo vídeo, fiel!